Passamos agora para a notícia e o comentário bíblico. Nós temos em mãos o jornal Diário do Litoral, que tem em manchete na página 8 o seguinte: mulheres que praticam aborto são adultas e mães. E aí a notícia segue: a maioria dos abortos no país é feito por mulheres de 20 a 29 anos de idade que trabalham, têm pelo menos um filho, usam métodos contraceptivos, são da religião católica e mantêm relacionamentos estáveis. Só uma pequena nota que nos conta, então, esta situação com relação ao aborto no país. Nós queremos tornar presente também que a tribuna de 7 de dezembro de 2007 trouxe uma notícia sobre a campanha da Fraternidade 2008, também conhecida como Fraternidade e Defesa da Vida, cujo lema anunciado era a preservação da vida humana, crítica à sociedade de consumo que contribui para o surgimento de ações de violência e reprime em qualquer hipótese o aborto e a eutanásia. Então, a campanha que teria início neste ano foi anunciada logo no mês de dezembro do ano passado. Paralelamente, o jornal Estado de São Paulo, de 7 de fevereiro, trouxe uma manchete: Igreja lança sua maior ofensiva contra a prática do aborto no Brasil. Ora, nós estamos aqui diante de duas notícias. A primeira, como dissemos na ocasião, alvissareira, o lema da campanha anunciado: escolhe, pois, a vida. Quando eu tomei conhecimento dessas palavras, do lema ou do tema apoiado, eu dei meus votos, porque essas palavras foram tiradas de um versículo da Bíblia Sagrada. No capítulo 30 do livro de Deuteronômio, versículo 19, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Agora tomamos conhecimento de que, embora a boa vontade da liderança, vem o jornal Diário do Litoral e anuncia na página 8 que o lema não está sendo respeitado. Escolhe, pois, a vida, porque a notícia que acabamos de ler mostra que mulheres numa idade de 20 a 29 anos estão praticando o aborto sem qualquer compromisso com a palavra, lema ou tema que a liderança católica estabeleceu para este ano. Ora, isso me faz lembrar do capítulo 15 de Mateus e versículo 9, quando Jesus repreendeu a liderança do povo judeu, dizendo: este povo me adoram em vão, ensinando doutrinas que são preceito dos homens, mostrando que o povo apenas recitava doutrinas, mas não obedecia. E no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus terminava o sermão do monte,
Ele disse no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Dois grupos de ouvintes: os que ouviam a palavra de Jesus e que guardavam eram considerados prudentes. Os que ouviam e não guardavam eram considerados insensatos. Ora, o que é que Jesus diz a respeito da morte? Ele disse no versículo 21 do capítulo 5 de Mateus: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Veja bem, prezado ouvinte, a ordem repetida de Jesus é: não matarás. E ele então fala de situações de gravidade menor. Se alguém disser ao seu irmão uma palavra motivada por uma ira, por uma cólera, ele será réu de juízo. Se disser para o seu irmão raca, que significa tolo, será réu do sinédrio. E se disser para o seu irmão ou para alguém louco, será réu do inferno. Então a ordem específica primeira: não matarás. E vem erros menores, ofensas que podem ser ditas, abatem a pessoa que ouve, porém não causa morte. Agora eu pergunto, como é que ficam estas pessoas que o jornal noticia, que praticam o aborto, não escolhem a vida para seus filhos que estão ainda no seu ventre, mas tratam de extirpá-los, e assim para que não venham à luz? Serão dignas de que castigo? Ora, serão dignas do fogo do inferno, como Jesus declarou aqui. Se qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno, como se vê então a situação de quem provoca a morte de um ser inocente que deveria encontrar na sua mãe a pessoa que mais lhe daria socorro? Porque no livro de Isaías 49, versículo 15, fala do amor extremado de uma mãe. Quando ele já nasceu, ela tem um cuidado especial para com ele. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta? Do seu filho que cria? Pode. Pode acontecer, mas é difícil. A mãe vela com carinho pela sua criança. E este cuidado deveria ser tanto no ventre, como também quando ela vem à luz. Ora, será que a criança no ventre materno não é uma vida? Não é um ser humano? Consideramos que a Bíblia aponta que Deus é onisciente, onipresente, no que concerne a nossa vida,
e declara no Salmo 139 o seguinte: possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então aqui está mostrando que Deus vê a criança quando está em formação no ventre materno. Antes que te formasses no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Deus conheceu o profeta Jeremias quando ele ainda estava no ventre materno e disse dele: as nações te dei por profeta. Ele se tornou pessoa chamada por Deus, e ainda menino, ele disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, tudo quanto te mandar falarás. Está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 6. Então aqui está que ele, ainda nesta condição, no ventre materno, sendo gerado, ele já tinha uma incumbência que Deus lhe dava para ser um profeta de Deus. Por isso digo a você, minha prezada ouvinte, que tenha cuidado na sua maneira de agir, porque está agindo contra a vontade de Deus. A ordem é: não matarás. Então a forma como está sendo feita esse grande número de mulheres que católicas estão desobedecendo a ordem partida da sua liderança, e um tema tão bonito, baseado na Bíblia: escolhe, pois, a vida. Que haja o temor de Deus, o arrependimento, o abandono da prática, porque diz no livro de Provérbios 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Você pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Ontem, rapidamente, nós demos uma informação a respeito da pergunta: quem é Henri Cristo? E nós demos algumas informações que ele se declara ser o Cristo reencarnado. Nós dissemos que em Mateus 24, 23, 24, que Jesus falou do surgimento de falsos profetas, quando disse: quando vos disserem eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. E em Cristo, então, se declara o Cristo reencarnado. Então surgiu a pergunta que agora vou ler aos nossos ouvintes e vou dar a resposta. Então a pergunta é a seguinte: como poderia Henri Cristo ser Jesus Cristo reencarnado, se, de acordo com o ensino de Allan Kardec sobre a reencarnação, que a reencarnação tem por objetivo a expiação de pecados,
E de acordo com a Bíblia, Jesus não tinha pecados. Então eu quero dizer que a observação é muito oportuna. Como é que em Cristo se diz ser a reencarnação de Cristo, que viveu há 2000 anos atrás, se apresenta como Henri Cristo e agora se declara que é uma reencarnação do próprio Cristo. Ora, a reencarnação tem um objetivo, como diz Allan Kardec, é a expiação de pecados. Então dizemos, sua pergunta é muito oportuna, pois realmente Allan Kardec ensina no Livro dos Espíritos que a finalidade da reencarnação é a expiação de pecados, até a pessoa tornar-se um espírito puro. Textualmente declara o Livro dos Espíritos que é indefinido o número de reencarnações até que, por fim, o espírito se torne um espírito puro. Isso está no Livro dos Espíritos, nas páginas 83 e 84, na edição do livro Allan Kardec, Obras Completas, segunda edição, da Opus Editora, edição de 1985. Então, Henri Cristo conta a sua vida dizendo o seguinte: antes de ele se tornar Jesus, seu nome era Iuri Thaís, e ele passou por várias reencarnações. Ele declara ter sido Adão, depois voltou como Noé, depois voltou como Abraão, depois voltou como Moisés, depois voltou como Davi, e agora, por fim, ele voltou como Jesus. Agora, com relação à expiação de pecados, teria Jesus necessidade de reencarnar para expiar pecados, se a Bíblia declara, em primeiro lugar, que Jesus foi concebido sem pecado? E isso está no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículos 26 e 27. Porque nos convinha, tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado. O nascimento de Jesus não foi como o nosso. Acerca do nosso nascimento, no livro de Salmos 51, versículo 5, está dito: em pecados me concebeu minha mãe. No caso de Jesus, Maria era virgem, sem relacionamento com qualquer homem. Por isso, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, ela se admirou com a informação que ela seria mãe do Salvador, e ela pergunta: como há de ser, visto que não conheço o varal? Foi dito então pelo anjo Gabriel que a virtude do Espírito Santo viria sobre ela, pelo que o santo que dela havia de nascer teria chamado Filho de Deus. Durante o ministério de Jesus Cristo, nunca se achou engano. Ele podia chegar-se diante dos seus opositores e dizer: quem de vós me acusa de pecados? E no livro de Hebreus, ainda no capítulo 4, versículo 15, falando de Jesus, declara que não necessitasse ele, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então diz a Bíblia: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. De modo que Jesus, na sua vida, nunca cometeu pecado. Ele era santo,
inocente, imaculado, separado dos pecadores, um que sofreu como um ser humano, podendo socorrer as pessoas que também têm sofrimentos ou são tentadas. E aí está, então, uma razão clara de que Jesus, Henri Cristo, não pode ser o verdadeiro. Porque Henri Cristo está aqui, segundo eles, reencarnado para pagar seus próprios pecados. E o que nós dizemos a respeito de Jesus, que Henri Cristo, o falso Cristo, não diz, é que Jesus ressuscitou dos mortos. E em 1 Coríntios 15, 14 diz que se nós não crermos na ressurreição corporal de Jesus, nós temos uma fé nula, sem valor, uma fé vã. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Consequentemente, não devemos seguir este Henri Cristo, porque ele está fora dos princípios bíblicos, nega a ressurreição de Jesus, fala da sua reencarnação como sendo o próprio Jesus, quando isso significa admitir que um Cristo teria pecado e agora volta para expiar seus pecados. Henri Cristo não é o Cristo da Bíblia Sagrada. Porque quando Jesus ressuscitou, Tomé manifestou incredulidade. E ele pediu um sinal, uma marca, que pudesse identificar o Jesus da cruz com o Jesus ressuscitado. E ele disse então em João 20, 25 a 28, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o meu dedo no lugar da lança, de modo nenhum eu crerei. Então o Jesus que Tomé cria era aquele Jesus que tinha suas mãos furadas, eram cicatrizes e tinha também ao seu lado com a marca da cicatriz da lança do soldado romano. E isso identifica o nosso Jesus, não é o Jesus Henri Cristo. Vamos a uma segunda pergunta sobre a Senhora Rosa Mística. A pergunta é: quem é essa Rosa Mística? Então nós queremos dizer que Maria, a Virgem Maria, como é conhecida dos nossos amigos católicos, é conhecida como Maria Rosa Mística. E há um tipo de devoção a ela. E fazem esse paralelo de ela ser comparada a uma rosa e apresenta então uma imagem com Maria tendo na mão, no braço esquerdo, segurando Jesus Cristo, e com a mão direita, então na sua mão apresenta uma rosa. E aí faz-se uma invocação: Maria, tu, rosa mística, da qual saiu Cristo como milagroso perfume. Então esta invocação é feita e muita honra se tributa a essa imagem, atribuindo também que alguns milagres foram realizados por pessoas que invocaram o nome de Maria ou Senhora Rosa Mística e foram atendidos.
À luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos que essa prática não tem apoio. Como dissemos em Levítico 26, versículo 1, recomenda que não se faça nenhuma imagem, como também não se prostre diante dela. Vou ler essa passagem bíblica em resposta à pergunta feita. Diz assim o texto: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, não há margem para isso.